as bases moleculares da vida. Esse é o assunto principal da aula de hoje, certo? Então nós vamos falar basicamente o quê? Que depois que a química se desenvolveu, a química que começou a estudar do que a matéria é feita e surgiu a tabela periódica com seus 100 e poucos elementos que vão compor toda a matéria existente no universo, nós temos que a biologia começou a perceber a importância desses elementos químicos no estudo dos seres vivos. E eles observaram basicamente que os seres vivos, eles são compostos por esses elementos aqui que eu destaquei, ó. O carbono, o hidrogênio, o oxigênio, nitrogênio, fósforo e enxofre. 6 elementos predominantes. Eles vão ser a composição de 98% da massa corporal da matéria dos seres vivos, certo? Daí você tira como 6 elementos são importantes. Eles são a composição dos corpos de uma planta a uma bactéria, da bactéria ao elefante, do elefante a você, de você à baleia azul, que é o maior animal do planeta Terra, certo? Todos os seres vivos, eles têm como base da sua composição esses elementos químicos. Então, a gente vai começar a observar algumas situações, ó. Primeiro, o carbono, ele é o constituinte essencial. Para vocês terem uma ideia, a gente fala que a vida na Terra ela é feita à base de carbono. Quando eu digo base, quer dizer que o principal elemento que está presente em todos os seres vivos é o carbono. Nós somos seres à base de carbono, certo? Aí a gente vai observar aqui algumas situações, ó. Por exemplo, de 75% a 85% da composição dos seres vivos é feito de água. A maior parte do teu corpo é água, né? Se a gente pegar um corpo de um ser humano e for separar as substâncias, tirar só a água desse corpo, a maior parte foi embora já. Depois eu vou ter proteínas, depois eu vou ter os lipídios, os glicídios, eu terei os ácidos nucleicos e eu terei também os sais minerais e algumas outras substâncias. Ó, as proteínas vão de 10% a 15%. Os lipídios de 2% a 3%, glicídios nós teremos 1%, ácidos nucleicos 1%, sais minerais 1%. Então a gente percebe que assim, as outras são muito pouco. Se você somar tudo, olha, 15 mais 3, 18, 19, 20, 21. Vai sobrar o quê? Uns 21% das outras substâncias. São muito pouco, né? Comparado à água. A água ela é essencial. Então, olha só. Nós temos sobre a importância desse material. A importância da água para a vida, o papel dessa substância como solvente. O que é solvente, professor? É quando eu consigo diluir alguma coisa. Exemplo, se tu pegar açúcar e jogar na água, você dissolve, o açúcar vai ficar desmanchado na água. E há uma importância muito grande nisso. Um exemplo disso, quando a gente faz xixi, ali está saindo água do nosso corpo. Só que na água está saindo substâncias tóxicas que estão dissolvidas, diluídas na água, certo? É uma maneira do nosso corpo se livrar dessas substâncias ruins. E a gente também, do jeito que bota para fora substâncias ruins diluídas em água, muitas vezes a gente coloca para dentro muitas coisas boas que estão diluídas em água, certo? Então, olha só, a água participa de muitas reações químicas. A água é um moderador da nossa temperatura. Tipo, se tu tá com muito calor, tu começa a suar bastante. É uma maneira de tu perder esse calor que está excessivo no teu corpo. Eu vou ter também substâncias que são hidrofílicas, ou seja, são substâncias que têm afinidade com a água, se dissolvem nela. E eu vou ter substâncias que são hidrofóbicas, são substâncias que não têm afinidade com a água, que não se dissolvem nela. Para dar um exemplo bem claro, todos os tipos de óleos, por exemplo, eles não se dissolvem em água, né? Não se mistura. A água ela é um solvente universal, ela vai dissolver sais minerais, gases, açúcares, certo? Vou até destacar aqui no texto, ó. Gases, açúcares, sais, proteínas, ácidos nucleicos, tudo isso é dissolvido na água, certo? E são substâncias que são altamente importantes para a gente, ok? Quando eu falo sobre esses sais minerais, um dos principais sais que a gente precisa, está sempre na nossa alimentação,
a gente vai ter aí o sal de cozinha, né? O cloreto de sódio. Aí nós vamos ter gases que estão diluídos na água, como o oxigênio, por exemplo. Açúcares, quando a gente toma um suco, vem açúcar na água, né? Aminoácidos, proteínas, certo? Tudo isso daí está na água. A água, nas reações químicas dos seres vivos, ela é muito importante, porque ela vai trabalhar a questão, por exemplo, da hidrólise, que vai ser a quebra de algumas moléculas que é feita na presença de água. Nós vamos ter a condensação, que é quando acontece uma desidratação, um determinado alimento perde água, certo? E assim vai. Então, olha só, depois que a gente vê essa questão da água, a gente percebe também a água como moderador de temperatura. Os seres vivos, para poder baixar a temperatura, se é um dia muito quente, por exemplo, ele vai suar, então ele vai perder através do suor água, ele vai beber muita água, então ele vai tomar água para poder ter essa água, para poder perder essa temperatura. Em dias frios, por exemplo, em um dia quente, tu bebe muita água, sua muito e urina pouco. Já em um dia que é mais frio, tu vai beber água, mas tu não vai beber com tanta intensidade e tu não vai suar. Em compensação, tu vai urinar mais. Perceberam isso já, vocês, no dia a dia de vocês? Os glicídios, gente. Glicídios são carboidratos. Eles estão presentes em diversos tipos de alimento, constituem a principal fonte de energia para os seres vivos, certo? Os glicídios também são chamados de açúcares, né? Aí, no caso, eu vou ter aí, olha, nesse caso dos carboidratos, são moléculas constituídas fundamentalmente por átomos de carbono, hidrogênio e oxigênio. Olha as iniciais, ó. O carbono, hidrogênio e oxigênio. O termo açúcar também costuma ser associado ao sabor doce, mas nem todo carboidrato é doce, viu? Ó, vou dar um exemplo de carboidrato, tá? A gente tem como fonte de carboidrato os pães. O arroz é um tipo de carboidrato, certo? O gosto natural do arroz é mais adocicado, é tanto que a gente coloca sal, né, nele. Aí, olha só, mas também tem, gente, por exemplo, tu come massa de pastel, pra tu tá comendo coisa salgada, e ali, ó, é carboidrato puro, né? Porque se você der uma olhada, ó, o pão e o pastel são feitos com massa. Essas massas têm origem no trigo, né? O arroz, que são tudo cereais, o trigo, o arroz são cereais. Todos eles são tipo de carboidratos, tá bom? Então, fica essa daí, ó. Os glicídios, os carboidratos, eles vão ser classificados em 3 tipos. Eu vou ter os monossacarídeos, que eu vou ter como exemplo essa figura que está aqui, ó, uma frutose, é um monossacarídeo. Depois eu vou ter um disacarídeo. O disacarídeo, eu tenho como exemplo a sacarose, que é a união de 2 monossacarídeos. E eu vou ter o polissacarídeo. O polissacarídeo, eu tenho o amido como exemplo, que é a união de vários monossacarídeos, tá certo? Então, a gente tem essa distinção, né? Mas claro que você depois vai ler o livro, no capítulo 3, tá tudo muito explicadinho lá, bem detalhado, certo? Os lipídios, gente, eu morro de rir com essa história dos lipídios, porque lipídios nada mais são do que gorduras, e aí tem óleos, ceras e gorduras, são os lipídios. Por exemplo, quando a gente se alimenta de carne, se tiver um pouquinho de gordura na carne, quem gosta de tocinho, por exemplo, tá comendo um tipo de lipídio. Quando a gente compra, uma vez eu vi um professor falando, por isso que eu disse que eu morro de rir, porque eu lembro de ter visto um professor falando uma vez que a mãe vai fazer compras e tá lá, vai comprar margarina. Aí na margarina tem lá na tampa 80% de lipídio. E a mãe, que isso é muito bom pro meu filho. Só que na verdade ela tá comprando 80% de gordura, entendeu? Por isso que eu disse que dá pra rir com os lipídios. Mas os lipídios basicamente são esses óleos, ceras e gorduras. A gente sabe que são substâncias que não têm afinidade com a água, né? São hidrofóbicas e que não se misturam com a água. São importantes, mas elas têm que ser consumidas pelos seres vivos em menor quantidade. E também não é legal que você tenha isso no seu organismo em grande quantidade, por questões de saúde mesmo, tá?
Então, olha só. Depois disso, a gente vai ver aqui a presença de ceras, esteroides, essas coisas. Eu vou postar esse arquivo depois no grupo de vocês, tá? Vai estar postado, não é nem no grupo, é no portal. Aí, olha só. O colesterol, a gente tem um colesterol que é bom, tem um colesterol que é ruim, tem origem de colesterol boa, tem origem de colesterol ruim. Exemplo, a gente tem óleos que são utilizados que não são muito bons na hora de cozer alimentos. Em compensação, o azeite, por exemplo, ele é uma fonte de colesterol, mas é um colesterol bom, só que ele não deve ir para o fogo. Né? Existem muitos óleos que são bons, mas que não devem ir para o fogo. Porque quando vão para o fogo, eles se transformam em colesterol ruim. Aí nós temos as proteínas. As proteínas geralmente são de origem animal. As proteínas são as carnes, os ovos, os leites, certo? São as substâncias de origem animal. São importantes também na nossa alimentação, fazem parte do nosso corpo, tá? Elas foram muito estudadas durante o século XIX, certo? As proteínas, especialmente os ovos das aves, que eles eram muito curiosos por que a clara, que é transparente, molinha, quando é aquecida, fica branca e dura. Eles eram super curiosos com isso. Um dos caras que mais estudou isso foi um químico holandês, que era esse carinha aqui, ó. Eu tava vendo a pronúncia do nome dele na internet. É o Gerardus Johannes Mulder, certo? Esse cara, ele deu uma contribuição tremenda no estudo das proteínas. Ele que começou a chamar de proteína essa substância. E aí se popularizou. O mundo passou a chamar de proteínas, certo? Já foram identificados aminoácidos, certo? Nessa questão das proteínas. Mas basicamente são essas substâncias são altamente importantes, tá? E que trazem essa origem. São carnes, ovos, né, leite e qualquer derivado do leite, e assim vai. Aí, olha, como é só introdutório, eu não vou detalhar tudo que está no arquivo, ok? Por fim, eu tenho as vitaminas. As vitaminas, elas são muito importantes nos nossos processos biológicos, certo? A falta de determinada vitamina pode provocar certas doenças, certo? Um exemplo, se faltar a vitamina C pra gente, a gente sabe que evita gripe, né? Mas assim, quando acontecem essas faltas de vitamina, a pessoa pode desenvolver quadros de doença, certo? Então, ó, todas essas vitaminas são importantes. E aqui ele vai detalhar, dizendo cada uma delas, mas de um modo geral, eu vou ter os complexos de vitamina B, que eu vou ter o B1, B2, B6, B12. Eu vou ter a vitamina C. Eu vou ter as vitaminas que são lipossolúveis, que são as vitaminas A, D, E, K. E é importante que você compreenda qual é o papel dessas vitaminas e a falta delas, o que é que ela produz, certo? Por exemplo, a vitamina B1, se você tiver com deficiência dela, estiver faltando, vai ter perda de apetite, fadiga, que é o cansaço muscular, nervosismo, beriberi, não sei como é que pronuncia essa palavra, sou terrível com acentos. Aí, olha só, se tiver faltando, por exemplo, a vitamina C, vai faltar, tu vai sentir fadiga em adultos, inércia, insônia, nervosismo em crianças, sangramento das gengivas, dores nas juntas, dentes, né, alterados, escorbuto, que é uma doença causada pela falta de vitamina C. E ele também, o legal é que essa tabela também traz aonde que você encontra, que tipo de alimento vai trazer essa vitamina para você. Porque a gente às vezes pensa, tem que tomar vitamina, vou comprar um remédio na farmácia. Não, uma boa alimentação vai trazer tudo isso para ti. Então, gente, como era só uma introduçãozinha, viu? Eu não vou mais falar a respeito. Vou citar só mais uma super legal, a vitamina D. A vitamina D, gente, a gente precisa pegar através, por exemplo, da gema de ovo e tudo, só que detalhe, a vitamina D, ela não vem pronta. É como se tu comprasse, se tu comesse essa substância, tu vai ter os tijolinhos que vai fazer essa vitamina. Aí, para poder realmente acontecer a produção dela, você precisa levar sol.